A grande imprensa militante brasileira cometeu uma das maiores canalices da sua história nessa última segunda-feira. E nesse vídeo eu vou desmascarar essa campanha vergonhosa feita por eles. Mas antes eu preciso falar sobre dois outros assuntos, começando pela desculpa ridícula dada pela ministra da Saúde para esconder a sua própria incompetência. Em uma entrevista concedida à CNN Brasil nessa segunda-feira, Nízia Trindade, a ministra da Saúde no governo Lula, afirmou que o grande problema da Covid-19 ainda são as fake news. Curiosamente, essa declaração foi feita por ela no mesmo dia em que veio à tona a notícia de que o governo Lula ficou sem estoque de vacinas para a Covid porque 1/3 do lote comprado da farmacêutica Moderna simplesmente venceu sem ser usado. Só que isso, obviamente, Nízia Trindade não disse na sua entrevista. A mesma Nízia Trindade, por sinal, precisou admitir recentemente que o seu ministério já sabia dos casos de transplantes com órgãos infectados pelo HIV no mês anterior ao vazamento na imprensa. Mas, segundo ela, as investigações foram interrompidas por falta de evidências. Eu me pergunto, será que a ministra realmente não sabe que investigação serve justamente para encontrar evidências? Até porque, se houvesse evidência suficiente, nem era necessário fazer uma investigação? Ou será que ela só se faz de ignorante para continuar empurrando com a barriga? E voltando agora ao contexto geral, será que o problema está mesmo nas fake news? Será que o problema não está em um governo que tenta a todo custo esconder os seus escândalos e só toma medidas em relação a eles se acabam vazando ao público? E por falar em coisas que são escondidas pelo governo, tem um detalhe, no mínimo curioso, em relação à queda de Lula no Palácio da Alvorada, sobre o qual ninguém está falando, mas que foi levantado pelo jornalista Cláudio Humberto em sua coluna no Diário do Poder. Já se sabe até o momento que a queda de Lula ocorreu durante o banho, quando um pé do banquinho que ele estava sentado se quebrou, fazendo com que o presidente fosse ao chão e batesse a cabeça. Só que o jornalista prestou atenção no seguinte ponto: por que Lula estava tomando banho sentado? O Planalto chegou até a apresentar uma versão diferente do acontecido, dizendo que Lula apenas escorregou, e não se pode descartar a possibilidade que essa alteração na versão da história tenha acontecido justamente por esse questionamento. Lula tem quase 80 anos de idade, uma idade em que naturalmente traz consigo limitações físicas, só que Lula especificamente aparenta estar muito bem, pelo menos é o que ele demonstra nos seus discursos, sempre feitos em pé e cheios de energia, assim como nos vídeos divulgados nas suas próprias redes sociais, correndo em torno do Palácio da Alvorada. Diante disso, fica a pergunta: será que ele já estava com alguma enfermidade antes da queda, mas o governo não quis informar? Por mais trivial que isso possa parecer, a fragilidade de um presidente em relação à saúde muitas vezes é escondida pela sua equipe intencionalmente. Será esse o caso de Lula nesse momento? Agora sim, vamos aos fatos. A grande imprensa militante brasileira cometeu uma das maiores canalices da sua história nessa última segunda-feira, e nesse vídeo eu vou desmascarar essa campanha vergonhosa feita por eles. Me permita contextualizar aqui a história. O segundo turno das eleições em Fortaleza está sendo disputado entre André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Só que as chances do candidato petista vencer o pleito parecem ser cada vez menores, tanto que Lula já foi para Fortaleza na última semana para fazer campanha, o PT já recrutou até mesmo João Campos, o prefeito TikTok de Recife, para tentar ajudar Leitão, mas não adianta, quando o homem abre a boca a coisa desanda. O fortalezense se elegendo o senhor este ano, o que é que ele vai sentir de diferente no primeiro mês do seu mandato? Um prefeito ausente, um prefeito que estará ausente no dia a dia das comunidades, dos bairros. Enfim, na iminência da derrota, o PT começa a apelar cada vez mais para o jogo sujo e agora conta com um apoio ainda mais intenso da grande mídia. Veja só o que foi exibido no programa Central das Eleições da Globo News no fim da noite dessa segunda-feira. A gente foi para o intervalo com o Gabeira falando que estava pasmo com as declarações do candidato André Fernandes do PL. A gente pegou uma, em particular, muito preocupante, porque não tem nada, tem a ver o que ele pensa de feminicídio. Vamos dar uma olhadinha? Depois puxaram e começaram a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? Dani, é o seguinte. No comment. Aí tem uma não tem só misoginia, né? Tem uma ignorância também ativa, né? Uma ignorância orgulhosa sobre indicadores de criminalidade,
sobre o que é a violência no Brasil, como ela se manifesta e em que motivos. Nossa, que absurda essa declaração de André Fernandes, não é mesmo? Agora, será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Será que esse recorte não foi feito intencionalmente para tirar essa frase de contexto? Pois é, esse é mais um caso de uma simples investigação que esses pseudo-jornalistas deveriam ter feito antes de exibir e comentar sobre esse material, mas não fizeram, porque não são jornalistas, são militantes de esquerda. E não são os únicos, porque desde a noite de domingo, outros veículos de imprensa estão publicando matérias sobre o mesmo recorte, dizendo que o candidato André Fernandes menospreza feminicídios, como é o caso do UOL, do Hora do Povo, do Diário do Centro do Mundo e do Diário Carioca. Todos eles mostram qual foi a origem da publicação desse recorte específico, o deputado José Guimarães, do PT, mas também consta em todas essas matérias que não seria possível saber a data em que a gravação foi feita. E isso é uma mentira, porque no vídeo publicado por Guimarães é exibida a data do vídeo em um determinado momento. O que eu fiz então? Simplesmente fiz aquilo que qualquer jornalista com um pingo de ética deveria ter feito, procurar o vídeo original, e agora eu vou mostrar para você um recorte que mostra todo o contexto da fala de André Fernandes. Que fique claro desde já, eu não estou dizendo aqui que foi certo ou errado o que ele disse, eu estou apenas dando a você a possibilidade de fazer o seu próprio julgamento de acordo com o que ele realmente disse, dentro de todo o contexto em que ele estava abordando, que era sobre a entrevista de Bolsonaro à Globo News no dia 4 de agosto de 2018. Vamos ao vídeo. Falaram sobre o preço do combustível, e aí vai baixar, não vai baixar? E Bolsonaro deu uma resposta simples: olha, eu não quero privatizar a Petrobras, eu não tenho isso no meu plano. Vamos tentar de tudo para resolver o problema do preço do combustível. Se não tiver jeito, se não tiver opção, vamos privatizar. Vamos privatizar. E ele fala isso de um jeito simples, que se fosse outro presidenciável, ia enrolar, ia falar com palavras bonitas, algo errado. Então assim, ponto para Jair Messias Bolsonaro nesse quesito. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão, que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá, dane-se. E quantos homens morrem por dia? Ah, mas tantos... morrem 2 trans por dia. Meu irmão, morre 100 héteros por dia, 200, 1000, não sei. Pra que essa divisão? Aí a mulher perguntou: mas Bolsonaro, você fala tanto da questão de armas, que Bolsonaro ressaltou de novo hoje na entrevista, que no caso de uma mulher ser assaltada, sequestrada, ou quase sendo estuprada, chegar um bandido, ela vai preferir muito mais ter um porte de arma, ter uma arma ali, do que ter a lei de feminicídio, isso é óbvio. E a jornalista pergunta: Bolsonaro, como é que você acha que uma arma protegeria uma mulher nessa situação? Ora, meu irmão, como é que uma arma vai proteger uma pessoa? Se aparece o bandido ali, ela tá com arma, mete um tiro na testa do bandido. Ou tu acha que vai servir de que é uma arma? A arma é pra se defender mesmo. Ah, mas se liberar as armas, os bandidos também vão chegar armados. Ô meu irmão, qual é o bandido que não tá armado hoje em dia? Pois é, o ponto central do argumento dele não era menosprezar o feminicídio, mas criticar o fato da ênfase dada a esse tipo de divisão. Se isso faz com que a fala dele seja correta ou errada, é um julgamento que você vai fazer de acordo com o que você assistiu. Mas o fato é que foi isso que ele realmente disse. O fato é que esse pseudo-jornalismo canalha, mais uma vez, está tentando manipular a opinião pública, com informações distorcidas e com opiniões e militância política travestidas de jornalismo. Isso é desonesto e o povo brasileiro precisa saber a verdade. Você pode fazer a sua parte agora compartilhando esse vídeo ou pelo menos clicando em gostei para que o algoritmo do YouTube leve esse material para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.